Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar da franquia King Kong. E para fazer esse episódio eu tô com o Everton. Fala pessoal, e levantando já uma polêmica, o King Kong, apesar de ter rei no nome, ele não é o rei dos monstros gigantes, viu? Pra mim o Godzilla ainda é o rei dos monstros gigantes. Cara, eu sou o Vinícius e eu concordo com você, Everton. E eu acho que isso é mais especificado ainda nos filmes dele, né? E principalmente quando ele encontra o Godzilla, né? Mas o King Kong com certeza também pode ser um rei, porque a figura dele é muito marcante, é um personagem icônico nos cinemas. E aproveitando esse novo filme que saiu em 2021, King Kong vs Godzilla, é Godzilla vs King Kong, enfim, os dois estão se degladiando nesse novo universo da Legendary que sai pela Warner Bros. A gente vai comentar da franquia do King Kong nos cinemas, dos filmes, dos 8 filmes, enfim, já perdi a conta, mas a gente vai comentar um pouquinho de cada um deles, desse personagem que é icônico nos cinemas, né, e antigaço, né, mesmo que o Godzilla seja o rei dos monstros, o pioneiro é o King Kong. Isso com certeza. Porque a gente começa com o primeiro filme dele lá em 1933. Mas uma curiosidade, Everton, o nome dele, o King, era só porque o título original era pra ser Kong. Só que eles falaram, puta, o nome é muito pequeno, tem que colocar alguma coisa pra dar uma acrescentada. Eles colocaram King, né, que é sempre algo imponente e, porra, fez todo sentido pro personagem. Me surpreende eles não terem colocado Kong, a oitava maravilha do mundo. Podia ser também, né? Podia ser. Tem um nome, tem título bem os títulos desses filmes da Era de Ouro do cinema, né? É, porque no próprio filme, né, quando o personagem lá apresenta o Kong, ele fala que é a oitava maravilha do mundo, né? Então, sim, faria muito sentido na época, né, também. Com certeza faria todo sentido. Mas bem, o primeiro filme de 1933 é dirigido pelo Marion C. Cooper e pelo Ernest Schoedsack. E o Ernest Schoedsack, ele é mais o diretor do filme mesmo como cinema ali, mas a criação da ideia do King Kong é do Marion C. Cooper, juntamente com o Edgar Wallace, que ele acabou não vendo a sua criação de fato. Explico. O Edgar Wallace era um romancista, jornalista inglês, então ele tem, nossa, um monte de romance escrito. Ele teve a ideia original, tava trabalhando no roteiro do King Kong, mas ele acabou falecendo em 1932, então ele não pôde ver o seu roteiro, principalmente parcialmente, que ele parcialmente escreveu, né, nas telas do cinema. Então a obra foi completada depois, em 33 chegou às telas. Bem, antes da gente começar a comentar várias histórias, curiosidades e nossas opiniões, eu quero saber qual a sua lembrança, Everton, do King Kong. Minha lembrança é... a primeira, né? Eu nunca tinha assistido os filmes do King Kong, eu acho que nenhum filme do King Kong, assim, desses antigos, né? O que eu sei, o que eu sabia é o que tem no imaginário popular. O King Kong escalando o Empire State, a questão da atriz, que é o amor que eles trabalham em alguns filmes como o amor do King Kong, né? E praticamente isso. É uma história é como se fosse já realmente uma lenda popular, sabe? Uma coisa, é uma história que todo mundo já conhece, sabe? Mesmo você nunca tendo assistido o filme, você meio que conhece a história do King Kong, que eles vão lá, pegam ele lá na Ilha da Caveira, ele vai para os Estados Unidos ser apresentado, tem a protagonista, sabe? Que é uma coisa muito importante no filme. É meio que uma história que todo mundo já conhece, sabe? Mesmo sem ter assistido os filmes. Não, isso é verdade. Eu acho que eu tinha assistido os filmes mais recentes do King Kong, né? Mas o filme de 33 eu nunca tinha assistido, por incrível que pareça. E o mais bizarro é que eu tenho memórias, eu não sei se especificamente do King Kong, mas deve ter passado sim. Mas desses filmes da Era de Ouro do cinema, que tem esse trabalho de stop motion, que é pioneiro, né? Do Willis Arnold O'Brien, que a gente vai comentar um pouquinho depois, do cara que teve a ideia e fez essa mudança dos efeitos especiais na época. Eu tinha medo disso quando era criança, porque eu achava que era um movimento tão antinatural, sei lá, eu achava tão estranho aqueles bichos se movimentando, que me causava uma estranheza e até medo de vez em quando eu era criança. Então eu nunca tinha muita coragem de assistir esses filmes, é meio bizarro, né? Sim, eu não lembro, sabe? Eu sei que passava no SBT bastante, passava o Jazão e os Argonautas, que eram uns filmes que passava, sabe? Que usa a mesma técnica praticamente, sabe? O filme saiu em 33, né? Então, o primeiro filme
filme que teve som foi só em 1927. Então era recente a utilização do som no contexto de um filme completo, né? O primeiro filme só saiu lá em 1927, chamava O Cantor de Jazz. E o filme, eu posso dizer assim, que esse termo do blockbuster ainda não existia, né? Ele foi muito mais forte divulgado lá pra frente, né? 70, com os Jaws, né? O termo surgiu com o Jaws, né? Com o Tubarão, né? Do Spielberg. Mas a gente pode dizer que o King Kong é um blockbuster da sua época. Isso com certeza. É muito por ser um filme revolucionário, né? Não, totalmente. Essa criação do William Zarrold O'Brien de criar os seus monstros através de animação stop motion, e era um negócio tão fantástico pra época que chamou muita gente pra assistir o filme, né? O que chamava a atenção, a questão muito da revolução dele não é apenas a questão dos efeitos e de ter o stop motion. Já existiam filmes assim, né? Foi muito a questão de como foi gravado também. A questão de conseguir utilizar fazer o stop motion e já ter ele pronto quando os atores forem interpretar, sabe? E conseguir intercalar isso. Então o cara já fazia o próprio movimento lá, o ator já interpretava já sabendo como tava a animação, sabe? Sim, isso é verdade. A montagem, né, do efeito do trabalho que ele fazia stop motion com os atores ali é uma ligação diferenciada que eles criaram ali pro filme, né? O filme, assim, falando só rapidamente em premiação, porque em 33, quando você procura ali lista de injustiçados do Oscar, o King Kong aparece, porque é um filme que não foi lembrado pela academia nos anos posteriores, né? Ele só foi reconhecido, e quem foi reconhecido, na verdade, foi o próprio O'Brien em 1950, que deram um Oscar, aqueles Oscars por conjunto da obra, sabe? Que eles tentam se redimir, que o Oscar faz bastante isso, na real. Mas, o filme teve um custo mais ou menos entre 513 e 670 mil dólares na época. E o filme já arrecadou, em todas as suas reestreias, cerca de 2,8 milhões de dólares. Pra gente, hoje em dia, valores ridículos, né? A gente pensa dos filmes que saem hoje em dia, mas pra época já foi muito dinheiro. O filme realmente foi um blockbuster da época. Ele era tão popular assim que ele chegou a passar em 2 salas de Nova York. Passar em 2 salas de Nova York era tipo porque o filme realmente tinha muita gente querendo assistir, porque a gente tá falando de um ingresso que custava 15 centavos de dólar. Era um negócio assim muito barato, né? O cinema era uma coisa muito popular. O filme foi, além de 33, o filme foi relançado em 42, em 46, em 52 e 56. E, principalmente, depois dos seus relançamentos, que ele começou a ganhar mais o status de, não um filme cult, mas um filme no imaginário das pessoas. Quando ele saiu em 33, ele era um filme, sim, fez sucesso, mas ele só foi criar esse imaginário do personagem King Kong enraizado na cultura pop a partir dos seus relançamentos na década de 50. Porque talvez seja porque na época já tinham outras obras que já foram inspiradas pelo King Kong, né? Sim, ele era original no formato, mas não tanto na história. Pode ser também, né? Pra quem nunca ouviu falar do King Kong, vamos dar uma sinopse rápida, porque basicamente vai ser a sinopse de todos os filmes, né? Só vai mudar um elemento ou outro. Mas pra quem nunca assistiu King Kong, o filme conta a história de uma equipe de cinema que é liderada pelo Carl Denham, esse personagem que é vivido pelo Arthur Robert Armstrong, que viajam pra Ilha da Caveira pra gravar um filme, né? Eles sabem que tem uma ilha lá e vão gravar um filme especial e descobrem uma civilização primitiva que oferece mulheres a um deus gorila gigante que é o Kong. A mocinha do filme, a amada do Kong, que depois vai ser construída por todos os outros filmes, nesse filme é a Anne Darrow, quer dizer, a personagem Anne Darrow, que na maioria dos filmes também que é vivida pela Faye Wright, e ela é a estrela do filme e tal, mas ela tem uma paixão pelo Jack Driscoll, que nesse filme ele é um marinheiro, né? Tipo um tenente. Uhum. E nos outros vai mudando o papel do Jack, porque o King Kong, assim, a gente tem os filmes aqui, mas a gente tem muitos que são remakes, né? Literais, né? Vão contar a mesma história, mas vão ser feitos de maneira diferente. Sim, o que mais diferencia, depois a gente vai comentar isso, mas o que mais diferencia os filmes é a posição dos personagens, sabe? A questão do que eles são, do que eles trabalham e tal, mas tipo, a característica do cara que vai pra ilha, da mocinha e do herói não muda, sabe? Sim, isso é exatamente isso que acontece, né? E, bem, Everton, assistindo pela primeira vez, eu sei que é um exercício difícil, e pra mim também é um exercício difícil você assistir um filme de 33 e tentar pensar com a cabeça de quem assistiu aquilo no cinema na época. Mas o que você sentiu do filme? Que você gostou, você não gostou? Então, isso é muito complicado, você tentar pensar, na época, realmente, se você for para pensar, devia ser um negócio absurdo, sabe? Porque é bem feito, sabe? Apesar de você notar as coisas estranhas, tá ligado? É bem feito, você entende a história, ela funciona, sabe? Tem algumas coisas que
que hoje são inimagináveis, são muito bizarros, tipo o Blackface, que é escroto pra caramba, tá ligado? Mas, porra, é um filme de 33, tá ligado? Mas o filme funciona, sabe? O roteiro, ele trabalha legal, você consegue acompanhar o filme de uma maneira legal, sabe? Mas é aquilo, sabe? É a animação stop motion, então o personagem tá se movendo de uma maneira muito esquisita, sempre isso. Só que o que eu acho interessante, depois vendo os outros filmes, é que ele tem cenas tão marcantes que foram reproduzidas em todos os filmes, sabe? Sim. O filme, ele, mesmo por mais que você não tenha visto o filme, ele realmente tem cenas que são icônicas, imagens icônicas, que ficam pros outros filmes da franquia, obviamente, e também pra outros filmes, séries, desenhos e um monte de coisa que é referenciada posteriormente. Mas é realmente difícil você trabalhar com esse exercício de você se colocar na cabeça de uma pessoa de 33 que tá assistindo esse filme. Porque, em questão de efeito especial, com certeza era uma coisa muito absurda na época, pelo barulho que fez, né? Assistindo o filme, ele é um filme que não me cansa. Porque é legal esse filme, assim, na questão de um roteiro, porque ele é um filme rápido, né? Tem essa história ali pra ser contada. E a partir do momento que eles chegam na ilha e encontram o Kong, é porrada o filme inteiro, cara. Isso é uma verdade. O que enrola mais é no começo e tal, você conhece os personagens e tal, mas depois que chega na ilha, realmente, os caras trabalharam pra caramba o stop motion, sabe? Porque o Kong luta contra um monte de bicho, luta contra dinossauro, são vários. Um monte de bicho, sabe? E depois tem a parte dele na cidade também, que é uma outra parte muito icônica, sabe? O King Kong no topo do Empire State Building com a sua amada lá. E detalhe, né? O Empire State Building ainda estava sendo construído na época, né? Sim. Ele ainda estava em construção. E o primeiro que eles iam escalar seria o Chrysler, que é outro prédio famoso, mas acabaram trocando pelo Empire State Building e ficou essa imagem icônica do King Kong. Eles queriam o maior prédio do mundo, né? Sim. Pra trazer essa ideia realmente, sabe? Do Kong ser gigantesco, né? Apesar de gigantesco no filme, pros moldes ele só tinha 40 centímetros de altura, né? O stop motion que eles usavam no filme. E no filme o personagem tem 15 metros. E o rugido do King Kong é uma combinação de leão e tigre. Então, animais que não tem nada a ver com gorila, né? Mas eles fizeram essa combinação pra ser também um negócio icônico, né? Que é o rugido do King Kong. Tem que ser alguma coisa que passe uma sensação de medo, né, cara? Não, e eles constroem isso muito bem, né? Você realmente fica com esse imaginário, né? É engraçado, porque como eu comentei que metade do filme pra frente é só porradaria, é só stop motion, e o trabalho que eles tiveram foi um negócio muito grande, muito grandioso, principalmente pra época. Cada minuto de stop motion eles levaram cerca de 150 horas pra produzir. Então os caras tiveram muito trabalho pra fazer isso. Não foi pouco, né, cara? Por isso que é revolucionário, né? Exatamente, por isso que é muito revolucionário e fez todo esse sucesso. E esses filmes revolucionários que fazem muito sucesso acabam salvando muitas produtoras, e foi o caso da RKO Radio Pictures, que é a produtora do filme, né? Quem apostou no filme, levou eles pro cinema, que tava à beira da falência quando tava pra sair o King Kong, né? Então foi salva da falência por causa do King Kong, que foi a maior abertura do cinema da história até o momento, né? E não é só de hoje que quando os filmes que fazem muito sucesso, mesmo que uma continuação não seja esperada, ela vem. E aconteceu também com King Kong. O sucesso de 1933 do filme de 33 foi tão grande que eles logo criaram mais um filme que saiu em 33 também. Só que esse filme não foi pros cinemas, né? Ele era um vídeo homemade que chamava Son of a King Kong, ou Son of Kong, né? O nome do filme. Desculpa. Que é literalmente o filho do King Kong. Sim. E esse filme já é bem diferente, né? Ele já tem um tom diferente ele não é tão aventuresco assim, ou até, tipo, assustador, tá ligado? Ele já traz um ponto mais de comédia, alguma coisa desse tipo também, sabe? Cara, isso é total ponto que a roteirista do filme, a Ruth Rose, ela dizia em entrevista que não tinha intenção nenhuma de fazer um filme sério realmente, porque era muito difícil superar o primeiro. O nível de técnica que eles utilizaram, o nível de novidade, a grandiosidade do filme, realmente era muito difícil de ser superada. Então, ela dizia, se você não pode tornar o filme maior do que ele era do primeiro, deixa ele mais engraçado. E foi o que eles fizeram literalmente. Nessa segunda parte, a história que é contada é do mesmo personagem, né, que capturou o King Kong, o Carl Derham, e ele retorna à Ilha da Caveira pra encontrar outro monstro gigantesco, que é o filho do King Kong. Sim, e o filme esse já é mais, não é tão legal, tá ligado? Você não acompanha tão bem, já é mais
tonto, sabe? Sim, é um filme mais rápido. É um filme que leva também a premissa de que o filme tem um pouco mais de 1 hora, ele é bem rápido, né, comparado ao primeiro e comparado a todos os outros. E você vê que ele é um filme menos trabalhado, apesar dele também ter grandes batalhas, né, assim, do filho do King Kong, tem um momento que ele luta também bastante, mas dá pra ver que é um filme realmente pra pegar a onda do sucesso do primeiro. E, obviamente, se você tinha uma produtora que se salvou da falência e começou a ganhar dinheiro, eles não iam perder tempo de fazer mais dinheiro, né? Com certeza, né? Só que uma pena que o filme não foi tão bem recebido, né, na época, mesmo porque acho que a novidade do primeiro era tão grande que o segundo acabou virando um pastiche, uma coisa meio qualquer nota, sabe? Porque não tem muita... É um filme que não tem muita lógica, sabe? O Terra, que é o cara que pegou o Kong no primeiro filme, ele volta meio do nada pra lá, sabe? Ele encontra uma atriz que a casa dela pegou fogo, sabe? Sim. É meio nada a ver as coisas que acontecem. É tudo forçado, a história é meio forçada, né? Os acontecimentos dela pra você ter um sentido de continuidade. E tem o próprio filho do Kong também ele é muito tratado como se fosse realmente um bebê, sabe? Não faz tanto sentido. Ao mesmo tempo que ele é assim, ele também é um bicho que mata um monte de outros monstros, sabe? Sim, é bem por aí. E é um personagem que não foi mais aproveitado, né? Posteriormente vai ter uma outra versão de Filho de King Kong, mas que não chegou às telas com um filme próprio ou um filme com o seu título de Filho do King Kong. E esse filme foi assim, não foi tão bem recebido que pra você ter um novo filme do King Kong, demorou pra caramba, né? O personagem ficou realmente meio que desgastado pela rapidez com que foi feito um segundo filme, apesar do sucesso que ele teve, e muito por conta do que, em vez de você fazer um novo filme, eles fizeram relançamentos do filme que fez muito dinheiro, então isso que reforçou o imaginário. Então eles não precisavam criar novos filmes, eles refaziam e lançavam novas versões melhoradas assim, remasterizadas e tal, provavelmente tinha cor depois, algumas né? Tinham cenas extras, né, cenas que foram cortadas no original, né? Pra você criar ainda mais, aí sim o King Kong virou um produto do imaginário. E nesse meio tempo, obviamente, a ideia do monstro gigante, ela foi adaptada pro talvez o monstro gigante mais conhecido, que é o Godzilla. Sim. Que o Godzilla, o primeiro filme, é de 54 ou 56, é por ali, né? Dos anos 50, né? Uhum. E obviamente a inspiração tem toda a origem do Godzilla lá, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, do monstro nuclear, e também o monstro gigante vem muito do King Kong, não só do King Kong, mas de tudo que era feito nessa era de ouro do cinema americano, né? E lá, o filme dirigido por Ishiro Honda, que revolucionou, né, a forma de fazer, criou o filme do Godzilla, depois vai dirigir muitos filmes do Godzilla, e pelo Eiji Tsuburaya, que é o cara que também mudou a forma que se fazia essas batalhas de monstros gigantes, pra Toho, né, que é a detentora dos direitos do Godzilla, e o King Kong acabou chegando lá em 1962, fazendo o primeiro duelo King Kong versus Godzilla. Sim, onde é abandonado o stop motion, né, e começa a utilização das fantasias, né, cara? Sim, era o jeito que o Tsuburaya criou para os seus monstros gigantes, né? Era vestir a fantasia. Os personagens tinham uma movimentação mais livre, tanto que nesse filme, principalmente o King Kong vs Godzilla, você percebe claramente a diferença de movimentação dos personagens. Obviamente, tá falando de muitos anos na frente, né? Então, é melhor a técnica, com certeza. Mas eu acho legal desse filme que os monstros realmente saem na mão, tipo, soco, eles rolam no chão tretando. É um negócio, assim, você assiste até engraçado. E o tom dos filmes é mais engraçado, né? Dos japoneses. Isso com certeza, né? A história já muda um pouco de figura, né? Porque já é uma empresa farmacêutica que vai atrás do Kong pra poder alavancar, tipo, as vendas dele, sabe? Fazer um comercial e alavancar as vendas. E ao mesmo tempo que eles estão trazendo o Kong pro Japão, aparece o Godzilla, né? Que não deixou de aparecer, né? E lembrando que o Godzilla, nos primeiros filmes, assim, principalmente na primeira era, assim, de filmes do Godzilla, ele é um vilão, né? É um vilão da história, né? Sim, com certeza. O objetivo é parar o Godzilla, né? Não deixar ele destruir, né? Cara, e eu acho engraçado pra você que, por acaso, só conhece o King Kong americano, dos filmes clássicos, posteriormente os remakes, e os filmes mais recentes, assistir esse da Toho, você que não tem contato com os filmes da Toho, porque a maneira é bem diferente, a maneira que eles gravam, e também os americanos, por exemplo, na época, não recebem muito bem os filmes. O ponto
ponto principal que eles criticam é que o filme é infantil demais pros personagens que eles estão introduzindo ali e pros personagens que eles estão lidando. Aqueles monstros gigantes que causam destruição e podem causar problemas. Eles criticam muito que o filme é infantil e, obviamente, eles criticam a técnica que eles utilizam porque é diferente da deles, né? É muito mais uma crítica de diferença do que realmente de qualidade. Sim, também tem isso, né? Mas, questão de técnica, acho que pra mim é muito, muito melhor os caras fantasiados e as maquetes, cara. Pra mim é muito mais legal, tá ligado? Sim, eu também. Eu gosto muito mais da movimentação desse tipo de efeito criado pelo Tsuburaya, apesar de que eu acho o visual do Kong muito feio. Não, o visual é a fantasia da 25 mesmo. A fantasia é muito feia, cara. É difícil até você reconhecer que aquilo é um gorila, né? Porque ele fica tanto com os trejeitos humanos, né? O corpo humano e o rosto. Isso é uma coisa que eu vou comentar depois, nos próximos filmes, sabe? Cara, mas às vezes a cara é tão diferente de um gorila de verdade, é tão diferente do gorila que até é muito mais... Você lembra muito mais de um gorila de verdade gigante, até nos filmes mais clássicos do que nesse. O rosto, eu tô falando. Sim, também é. Que causa estranheza também, mas é um tipo diferente de filme, e pra quem não tem contato nenhum com os filmes do Godzilla ou com os filmes da Toho, de monstros gigantes, é um filme interessante pra você conhecer como era o formato ali, como era também criado aquele tipo de cinema. E tem a cena icônica do King Kong tacando uma árvore na boca do Godzilla, né, cara? Cara, e não só essa, né? Esse plot, a empresa farmacêutica, quem assistiu o filme mais recente, a gente vai chegar lá, é o mesmo plot desse filme novo. Então, esse filme novo, ele tem muita referência. Pra você que gostou, assistiu o filme novo, a gente vai chegar lá, vai comentar. Mas enfim, se você assistiu o filme novo, não tem contato nenhum, assista o clássico que você vai ver muita coisa ali que eles colocaram ali como homenagem, mas a homenagem é a referência direta, né? Sim, com certeza, cara. E nesse filme, o King Kong toma uma surra do Godzilla nesse filme. Nossa, ele apanha muito. Ele toma uma surra feia, realmente. Mas é um filme interessante, eu gosto desse filme. Eu acho ele divertido, assim, apesar do King Kong me incomodar um pouco o visual, mas, assim, é um filme divertido. Eu aprendi a gostar, né? Então, porque como a gente gravou no Nerd Patriarca sobre o Godzilla, a gente assistiu muitos filmes do Godzilla da era Showa, né? Então, a gente acaba sabendo como é que funciona o rolê lá, sabe? Então... Sim, quando você consegue ainda mais entender os pormenores, ou os bastidores, ou a forma que as pessoas pensavam pra produzir esses filmes da época, eu acho que você embarca mais na aventura e consegue entender melhor. Aí talvez entre a questão de você entrar na cabeça de quem assistiu o filme na época. O próximo filme do King Kong, da franquia, também é um filme da Toho, né? É o único filme da Toho do King Kong. Esse é um filme que só tem o King Kong, né? Não tem o Godzilla. Se chama King Kong Escapes. Também é dirigido pelo Ishiro Honda. É uma adaptação de uma série de TV animada chamada The King Kong Show. Que passou entre 67 e 68, era uma série de TV americana / japonesa, era um anime americanizado, era um negócio que passava lá nas TV japonesas, então King Kong era um personagem que também tinha prestígio no Japão, né? E por isso que no filme, quando você assiste o filme, tem informações que você não faz ideia de onde veio, sabe? É verdade, tem esse ponto. E esse sim, é um filme que quando você assiste, o filme basicamente vai contar a história do King Kong sendo capturado, pra ele poder extrair joias de uma mina, depois que uma versão dele, uma versão robótica dele, um Mecha King Kong, obviamente a Toho não cria, ela só vai adaptando as coisas, o Mecha Godzilla existia, então vamos fazer o Mecha King Kong. Depois que essa versão robótica dele começa a falhar e não dá conta da tarefa, então eles vão lá capturar o King Kong original pra dar conta dessa tarefa. Esse filme, sim, esse é infantil, eu sinto isso. Esse tem o herói, tem o vilãozão, sabe, o cara com aspecto de vilão, sabe. Esses filmes, né, os dois filmes da Toho, eles misturam lá os atores americanos com os atores japoneses, né? Eu acho que até o Escapes tem mais os atores americanos ali como protagonistas, bem mais. Mas eu vou te falar, esse filme eu gosto mais do que o King Kong vs Godzilla. Eu também, eu achei ele mais legal. Ele é um filme mais canastrão, ou então até... como eu disse, ele tem esse tom infantil, então os personagens são bem estereotipados, talvez. Tipo, o vilão é muito vilão. O vilão usa capa, velho. Então, essas coisas que são realmente derivadas de uma animação, né? Você pensa o negócio como um desenho. Os heróis, eles têm uma navezinha, tá ligado? É muito realmente baseado em algum desenho, sabe? Mas, uma coisa que eu gosto muito desse filme, o visual do Mecha King Kong. Legal. Eu acho ele bem legal, o visual do Mecha King Kong. E esse aí, tipo, dá pra ver que também que tem uma economia assim, porque, por exemplo, quando eles chegam na ilha, não é que nem nos outros filmes que tem uma tribo gigantesca, sabe? Que nos outros filmes tinham. Esse não.
Não, nesse é só um tiozinho que tem da ilha. E a morte dele é mal mancada, que o vilão vai lá e mete um tirão nele é o único, tchau, sabe? É o único cara da tribo, o vilão vai lá e mata o cara ainda. Então aquele vilão bem vilanesco, né? Bem, tipo, estereotipado. Mas o filme é divertido, o visual do Megagodzilla é legal, o visual do King Kong é o mesmo do King Kong anterior, então não é tão legal. Ou seja, assim. Horrível, né? Não é tão legal assim, mas é muito feio. Realmente é muito feio. Mas ele segue basicamente os mesmos padrões do King Kong vs Godzilla, apesar de eu acho que ser um filme que, como ele entrega mais essa adaptação de uma série animada com teor infantil, ele acaba funcionando melhor no todo, assim, é um filme mais divertido. E o visual do Mecha King Kong ajuda muito pra você se manter mais interessado em assistir o filme. Realmente. E essa é a passagem do King Kong no Japão, né, cara? Da torre, né? Sim. Quando a gente tem a continuação da franquia do Godzilla, ele não aparece mais, né? Eles não fizeram nenhum outro filme no Japão derivado da torre que apareça o King Kong. Depois dessa passagem do Japão, ou essa passagem no Japão do King Kong, né, em terras nipônicas, enfrentando o Godzilla e também tendo seu filme solo, o King Kong ele volta pro cinema americano, ele vai ter o primeiro remake, do seu primeiro remake, do clássico de 33, em 1976 a gente tem King Kong, é um filme dirigido pelo John Guillermin, e como eu falei, é o primeiro remake de 33, e ele conta mais ou menos a história de um executivo de uma empresa de petróleo que decide fazer uma expedição a uma ilha remota no Oceano Índico, e obviamente a Ilha da Caveira é a ilha que tá o King Kong, e o filme dá uma adaptada, né, a história é a mesma, né. Ele muda bem o que são os personagens, sabe, qual a profissão, ou quem são os personagens, né? O Calderra, ele é o chefe dessa empresa de petróleo, né. O Calderra é o chefe da empresa de petróleo. A Anne é uma mulher que foi resgatada de um naufrágio, né, que tem ali durante o filme, e é uma náufraga barra atriz. Que no filme é Duan o nome dela, né? A Duane, exatamente, que é vivida pela Jessica Lange. E a gente tem também o Jeff Bridges, que vive o Cal nesse filme. O Jack, é o Jack, né, nesse filme. Isso, é o Jack. Ele é um paleontólogo nesse filme, né? Que acaba invadindo o navio ali, porque ele sabe que tem alguma coisa diferente na ilha, né? E ele quer estudar melhor o que tá acontecendo lá. A gente, primeiro de tudo, antes de a gente comentar do filme, quando a gente fala de 33 por 76, a gente tem um avanço tecnológico muito grande, né, no cinema. Então, aqui a gente já tem um Kong mecânico. Eles chegaram a produzir um modelo de King Kong de 12 metros, apesar de que o modelo deu problema, né, durante o set. Então, eles só acabaram usando menos de 1 minuto desse modelo durante o filme. Aí teve que adaptar, né? Aí já vem a própria influência da Toho já, né? Que é o cara fantasiado, né? Exatamente. Utilizando máscaras diferentes, porque já entra naquela... Já tinha aquela técnica de mecanizar também o rosto das máquinas, das máscaras, né? Exato. E também usaram mãos gigantes mecânicas, né? Então, sim, a mão eles construíram pra poder agarrar a personagem da Jessica Lange. O que você acha desse filme, Everton, do King Kong, desse primeiro remake de 76? Cara, ele é diferente, cara. Ele realmente ele pega muito do filme de 33, sabe? Ele realmente funciona muito bem com um remake. Só que tem algumas coisas que são meio estranhas nesse filme, sabe? A parte da Jessica Lange, eu acho que é muito apelativa, sabe? Coisas que não seriam necessárias. A própria parte na ilha também não é tão interessante como nos outros filmes, sabe? Não tem tantas lutas assim do próprio King Kong, sabe? Esse é um ponto interessante. Esses dois pontos são os principais problemas do filme pra mim. Ele tenta, por exemplo, o filme ele é um remake e tenta emular, e uma coisa que vai acontecer dos outros filmes também é emular cenas, né? Então tem a cena do tronco gigante que ele vai mexendo pros caras caírem. Todos, né? Coisas que tem em todos os filmes. E assim, as cenas que aparece o Kong, elas são bem feitas. Eu acho legal as cenas. O filme é bem feito. Não é à toa que esse filme ganhou o Oscar de, se eu não me engano, efeito especial. Ele ganhou efeito especial ou por parte técnica de som, mas ele foi indicado nos dois. E chegou às premiações porque o filme é tecnicamente bem feito. O visual do King Kong eu acho legal do filme. Mas duas coisas me incomodam. Primeiro, a ação do King Kong contra monstros que a gente espera, baseado no que a gente já assistiu, ela é muito menor nesse filme, né? Acho que basicamente ele só tem uma luta contra um monstro gigante nesse filme, que é aquela cobra na água, não é? É só uma cobra lá que ele faz o golpe dele, que é abrir a boca do bicho no meio, né? Que é o clássico dele, né? O fatality clássico do King Kong. Que é como ele consegue descobrir se a vítima tá viva ou morta, né? Que ele fica forçando a boca. Sim. Se ela não mexer, já era, né? Se ela fechar a boca é porque tá viva ainda. Então essa coisa, assim, é chato porque o filme acaba sendo um pouco cansativo por esse ponto.
ponto, porque ele não tem muita coisa acontecendo, apesar do arco final e a cena dele na cidade é legal, ele destruindo a cidade. E a parte da personagem da Jessica Lange, a Anne nesse filme, né? Isso, a Duane, muito bem. Ela é realmente a questão a ponto de ser apelativo, mas ela é muito over nesse filme, é muito além. É demais. Tem cenas que não tem propósito nenhum dela trocando de roupa. Ela vai pra uma ilha com um short extremamente curto. Assim, coisas que realmente o diretor, o produtor, eles pensaram no filme pra vender ele dessa forma e usando esse elemento pra você vender o filme, né? Mas chega até a incomodar em muitos momentos, porque não tem contexto nenhum pra história que tá sendo contada, né? Não funciona pra própria história, sabe? Esse filme, ele tenta introduzir uma coisa que é a questão da paixão do King Kong pela mocinha, né? E esse filme, ele coloca muito isso também. E a mocinha também demonstrando sentimento pelo Kong. Sim, também. Porque no primeiro filme, pelo menos, tem um pouco disso, mas não tanto. Ela teme muito mais o Kong, sabe? Sim, é verdade. E nesse ela quer, de alguma forma, até tá próxima dele, né? Uhum. Mas, bem, eu acho que, assim, você assistindo o filme, realmente isso incomoda muito, assim, porque é repetido na exaustão. E a personagem da Jessica Lange, ela tá gritando o filme inteiro, ela tá falando, sussurrando, gemendo o filme inteiro. Então tem uma hora que você fala, puta, eu não aguento mais ela falando desse jeito. É realmente algo que incomoda. Eu até falei que o personagem do Jeff Bridges parece o Kurt Russell no Enigma de Outro Mundo. E realmente parece pra mim, mas aí, assim, quando você olha bem, você olha ele, puta, super novo. É legal ver esses filmes que esses atores ainda não eram os atores que a gente conhece, né? Porque saber que eles já eram grandes estrelas também, né? Porque, tipo, eles eram muito galãs, tá ligado? Ela era maravilhosa e ele também era um galanzão, sabe? Sim, os dois eram bonitos demais. E você entende por que o diretor optou por mostrar ela o filme inteiro, porque realmente ela era linda. E uma coisa que é interessante, que é aqui no Brasil, em 77, no Play Center, antigo Play Center, os caras, pra divulgar o filme, eles construíram um King Kong de 15 metros, cara. Caraca, que legal. E na inauguração, quem veio pro Brasil foi a Jessica Lange, cara. Nossa, essa informação se tem algum ouvinte aqui que tinha idade pra ir no Play Center nessa época e tiver algum registro disso ou memória, seria legal saber, né? Mas, pô, informação legal, né? Bem, hoje em dia acontece essas coisas ainda, quer dizer, hoje em dia não acontece mais nada porque a gente tá no meio da pandemia, né? Mas quando acontecia, quando vivíamos tempos normais, os atores vinham realmente, então nessa época também acontecia, né? Pelo jeito. Então, fiquei muito surpreso quando eu vi essa notícia, velho. E não, legal, não tinha a mínima ideia disso. Quando a gente chega no final desse filme, ele é bem, cara, talvez seja o filme mais gore, né? Cara, é muito final bizarro, ele é muito pesado, né? No filme ele não dá essa impressão que vai ser assim, sabe? E a morte do King Kong, ele é muito impactante, velho. É muito pesado, sabe? Realmente é sangue explodindo na tela, velho. É um trabalho de maquiagem ali que foi bem feito, né? Porque realmente é uma cena que você vê que o King Kong é destruído, né? Ele é morto assim com vontade. Sim, e uma coisa que desse filme também, do próprio King Kong, né? Nos outros filmes, claro que pela aquela questão de ser um cara vestido, sabe? Ele tem muito aparência humanoide, né? Mais humanoide do que um próprio gorila gigante apenas, sabe? Nesse ele já começa a voltar mais aquela característica de ser um gorila apenas, sabe? Sim, que vai voltando até chegar no que a gente vai comentar do Peter Jackson, que é o mais, realmente parece um gorila gigante só, né? E depois voltar se é um humanoide, que tipo, que pra mim é o mais legal por uma questão que o King Kong, ele é um monstro gigante pra mim, então tipo, ele não é apenas um gorila gigante, ele é um monstro gigante, então ele tem uma forma humanoide, eu acho mais interessante, sabe? É uma diferença, né? Uma diferenciação Sim. de apenas um gorila gigante. Você coloca ele numa característica e coloca ele como um titã, como eles vão discutir nos novos filmes, né? Criando um universo mais expandido e maior. Uma atualização que a gente tem nesse filme de 76 é trocar o Empire State pelo World Trade Center, né? Sim. Então tem essa atualização. O World Trade Center na época era o maior prédio, sim. E, bem, não preciso falar o que aconteceu com o World Trade Center, né? Todo mundo sabe. Vamos continuar? Porque 10 anos depois a gente vai ter uma continuação para esse filme. Uma continuação direta, assim. Em 1986, a gente tem o lançamento de King Kong Lives. Continuação direta desse filme de 76, também dirigido pelo John Guillermin. O que acontece? Eles, de alguma maneira, o King Kong sobreviveu ao conflito que ele teve no World Trade Center. É uma coisa assim, já começa do plot que não pode ter acontecido, pela forma que ele morre no final daquele filme. Muito imbecil esse filme. Mas, enfim, existiu esse filme, eles fizeram essa continuação. O King Kong sobreviveu àquele atentado. Ele é mantido em
coma por 10 anos e depois de algumas complicações ele precisa fazer uma cirurgia no coração. Quem conduz essa equipe que vai fazer a cirurgia é a doutora... Não, ele vai colocar um coração artificial, cara. Exatamente. Quem vai conduzir tudo isso é a doutora Amy Franklin, que é vivida pela Linda Hamilton. Lembrando, a Linda Hamilton já tinha participado do primeiro Terminator, né? Então ela já tinha começo de ascensão da carreira ali dela em Hollywood. Então era uma atriz, eu acho que depois do Terminator ficou muito mais empolgada de fazer... Empolgada não, a indústria olhava com olhos bons pra ela protagonizar os seus filmes. E um remake do King Kong, talvez... Um remake, não, uma continuação direta de um filme como King Kong, que é uma franquia grande, seria importante pra ela participar. Ela é essa doutora que vai conduzir essa cirurgia, né? Essa colocação de coração artificial no monstrão. E ela conta com a ajuda de um explorador. Qual é o nome do explorador? Eu nem lembro o nome dele, mas é o explorador que tá no filme. E o que acontece? Esse explorador tá lá na Ilha Caveira e acaba encontrando uma versão feminina do Kong, né? A Lady Kong. Ele chama de Lady Kong, mas eu encontrei... quando você vai caracterizar os personagens assim de uma franquia, eles colocam lá como Lady Kong. Cara, colocar nada o nome... a ver, né? Porque do filme eles não falam nada. Não falam, eles colocaram o nome bonito aqui. A fêmea eles chamam, né? Porque no filme, pra fazer a cirurgia, eles precisam de sangue pro Kong, né, cara? Sim. Então, tipo, eles têm que achar... E, curiosamente, eles acham uma fêmea de um King Kong. Mano, não faz sentido nenhum. Esse filme é horroroso, velho. Esse filme... Bem, você já começou a dar alguma opinião, né? O filme é ruim. É horroroso, não é ruim, ele é horroroso. O filme é muito ruim. Ele pega uma estética oitentista, assim, mas uma estética ruim, né? O que é bizarro desse filme é o seguinte: passaram-se 10 anos do filme de 76. E ele tem a mesma... Parece que ele usa as mesmas tecnologias do filme de 76, sabe? Sim. É os mesmos efeitos, a mesma qualidade, assim, é do filme de 76, cara. Mas já passaram 10 anos de uma evolução tecnológica, cara. Não, e a evolução já era gritante no próprio cinema, né? Pô, só aqui eu comentei do Exterminador do Futuro. Sim, então, cara. Então, a gente já sabia que podia ser feito algo muito melhor. Então, realmente, o filme parece que ainda é da década de 70. Mas o filme é pouco inspirado. Primeiro, por essa sinopse básica que a gente comentou, que a gente vê que não faz sentido nenhum, né? É uma sinopse ruim, o filme é ruim, os acontecimentos são ruins, interpretações são ruins, os atores estão mal nesse filme. Eles também têm a questão do cara que pega o Kong, né? No caso, aí o Carl Denham, que geralmente é o personagem que captura o Kong, né? E já tem umas outras versões desse filme, que é mais o cara que bancou pro Kong ser operado, né? E um general do exército que tá mantendo eles presos, né? O Kong e a fêmea, né? Uhum. Agora, o herói e a mocinha, eles criam uma relação que é absolutamente do nada, cara. Sim. Eles estão lá procurando o Kong e a fêmea, que fogem, e do nada eles estão juntos, velho. É muito aleatório, é muito tosco isso, cara. É forçado, né? Não só a sinopse e a parte dos monstros é forçada, como a parte dos humanos ali. Principalmente esse romance, que é caracterizado nos outros filmes, mas aqui ele acontece de uma maneira tão antinatural e tão pouco construtiva e que te faz entender e realmente comprar aquela ideia que você simplesmente está totalmente fora do filme. E outro ponto que não tem nesse filme são cenas que o Kong tá na cidade ou tá lutando com monstros. Primeiro, ele não luta com ninguém nesse filme. Não tem monstros gigantes nesse filme, né? Não, esse filme é ele lutando contra rednecks, cara. Basicamente isso. Ele enfrenta rednecks, ele luta com tanques de guerra, mas ele não tem cenas clássicas lutando com outros monstros, com dinossauros antigos e coisas que tem nos outros filmes, que eram características do personagem e do filme King Kong. Eles botam... Nesse filme tem cena de meio comédia, cena de romance do Kong com a fêmea, sabe? Nossa, tem. É bizarro. E é muito mal feito. E é muito sem sentido e você não compra nada do que tá acontecendo. O filme é ruim mesmo. Ele é difícil de engolir. Não é à toa que o filme foi muito mal recebido na época. E hoje em dia, ainda, quando a gente olha como uma franquia inteira, ele é considerado, se não o pior, com certeza é um dos piores filmes do King Kong. Ele é o pior, né? O Son of Kong chega perto, mas esse é pior ainda, velho. Porque o Son of Kong, por mais que ele seja um filme de continuação, assim, pouco pensado, pelo menos o King Kong, o filho do King Kong, ele tem mais lutas interessantes, ou então até funciona mais o filme todo do que esse filme, porque realmente aqui nada funciona. Tanto que, pra falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar desse filme até a gente pegar a lista dos filmes pra conseguir fazer esse podcast. Também não. É um filme que passou despercebido da minha vida, assisti e não recomendo que ninguém assista. A não ser que você queira conhecer a franquia completa, aí você assiste, né?
Bem, vamos continuar. Depois de 86, a gente vai ter mais um lançamento. Agora é o segundo remake, de fato, da história original. Em 2005, Peter Jackson, famosíssimo ali, já tinha acabado. Em 2003 já tinha acabado uma trilogia chamada Senhor dos Anéis. Você assistiu já? Não, imagina. Não essa semana, né? Mas já assisti algumas vezes na minha vida. Ele, em 2005, vai lançar a sua versão do King Kong, que, primeiro, o Peter Jackson é um apaixonado pelo filme de 33. É um cara que ele sempre gostou. Ele é um cara que ele tem os modelos originais usados no filme de 33, comprou em leilão, essas coisas, sabe? O cara era realmente fissurado, né? Fissurado pela coisa. E ele vai fazer a sua versão do filme de 33. E realmente, a história é bem parecida com a do primeiro, né? A história é bem igual, cara. E nesse filme dá pra ver que deram carta branca pra ele, porque afinal, ele tinha feito o Senhor dos Anéis, né, cara? Não, pô, o cara tava vindo de 1 zilhão de Oscars, milhões e milhões de dinheiro na bilheteria, ter feito um dos maiores filmes da história do cinema. Então o cara tinha carta branca realmente pra fazer o filme que ele queria, de um personagem que ele queria fazer um filme, queria fazer um remake, queria fazer algo que ele gostasse, fazer essa homenagem, né, também ao filme clássico, que também com certeza é um dos formadores dele como diretor, como cineasta. E ele fez esse filme que é igualzinho o remake. Bem, dessa vez quem vive a nossa... É Anne, né, no filme. Nesse filme não é Down, é Anne de novo, né? Voltou com o nome original. Voltaram os nomes. Na verdade, todos os nomes voltam, né? Sim. E as características são bem semelhantes também, né? Quem vive a Anne é a Naomi Watts. Quem vive o Jack é o Andrew Broderick, que você deve conhecer como o pianista. Ou então você deve conhecer ele daquele filme maravilhoso do Predador. Também. Só que não. Quem vive o Cal é o Jack Black. E a gente tem esses são os principais, os mais famosos, né? Mas a gente tem também o Andy Serkis, que além de viver um dos marujos ali no navio, ele dá vida ao Kong, né? Sim, já continuando a expertise dele, né, cara? Sim, o Peter Jackson, ele passou lá um período em Ruanda, ele realmente estudou o comportamento e os movimentos e como era a vida de um gorila, pra poder trazer, como o Everton já trouxe um pouquinho, o gorila mais o gorila, né, que já tinha tido na franquia, né? Então, tem nesse filme, os personagens, o Carl, ele é realmente o cara também que quer fazer um filme, ele encontra uma atriz igual o filme de 33, que no caso é Naomi Watts. A única diferença é o Jack, que ele é o roteirista do filme, sendo que no filme original ele é um cara da tripulação do navio, né? O que faz mais sentido ser porradeiro, porque afinal um roteirista porradeiro é muito aleatório, tá ligado? Esse filme, pra mim, eu gostei do filme, eu gosto dele. Ele tem dois problemas pra mim. Eu não gosto muito do Kong totalmente gorila, sabe? Um gorila gigante. Particularmente eu não gosto, eu acho mais legal o Kong. Um aspecto mais humanoide, que dá aquela sensação de ser realmente uma besta que não existe, sabe? Uma lenda, realmente. Sim. E a duração dele, que é inimaginável, cara. Ele enrola muito esse filme, sabe? 3 horas pra esse filme é muita coisa. Eu também acho, concordo plenamente com as duas coisas. Assim, não tanto com o visual do Kong, porque, assim, eu gosto mais da forma humanoide que se apresenta, principalmente nos novos filmes, que a gente vai comentar ainda. Mas também não me incomoda. Eu acho legal. Uma coisa que, aspecto positivo, assim, que eu acho que é impossível discordar, é você assistir. O filme é de 2005, a gente tá em 2021. Os efeitos do filme, eles são absurdos até hoje. É muito bom. Só tem um efeito que eu acho horroroso desse filme, que é quando eles estão correndo. Os bichos? Não, os personagens correndo junto com os bichos. Você acha que horroroso, velho, porque é muito uma esteira, os caras correndo uma esteira. É muito mal feito. Não reparei tanto. Cara, isso me incomodou quando eu assisti, mas o resto, mano, realmente, as partes das lutas é absurda. Ele luta com os dinossauros. Não, quando tá mostrando os ambientes, a primeira vez que eles veem os dinossauros, né, da caveira. Tudo aquilo é muito bonito. A parte do Kong na cidade é incrível. Muito foda. Ele tem aquele clima de terror quando eles chegam lá, tipo... Nossa, é assustadora a tribo desse filme. A tribo é pesada. Quando eles caem lá na caverna e ficam com aqueles insetos, aqueles bichos atrás deles, sabe? É bem assustador também. Realmente, ele traz um clima bem legal, o filme. O primeiro filme, ele tem essa ideia de ser um filme mais assustador também, né? Desse monstro gigante que ele vai botar medo, de fato, nos personagens. E o Peter Jackson trouxe isso de volta e também colocou de uma forma mais até assustadora. Não só pro
pro Kong, né? Mas o Kong colocar medo, mas também essa tribo. Quando eles chegam lá, eles iam ser mortos, né? De uma maneira, tipo, os caras não tão pra brincadeira, são agressivos pra caramba, é realmente muito diferente. E é um contraste total com a tribo de 76, que é festeira, todo mundo dançando, todo mundo pelado. É uma coisa totalmente diferente, né? O tom que eles adotaram aqui. Mas, cara, eu gosto muito, eu falei das partes dos efeitos, eu acho muito legal. Eu realmente acho o filme de 3 horas, ele é muito grande, a primeira hora do filme é muito arrastada. Ele usa uns efeitos que eu não entendo, cara, nesse filme, que é tipo, às vezes o personagem tá olhando pra um canto, aí fica em câmera lenta, tá ligado? Ele usa uns efeitos que é mais questão de filme, parece muito o Sam Raimi no Evil Dead, tá ligado? Que é aquela virada rápida assim, que fica tremendo a câmera, depois volta, sabe? Isso eu acho legal, pra dar esse aspecto de terror pra ilha e tal. Mas tem umas partes, às vezes, que os caras estão andando e fica uma câmera lenta, aleatória. Eu acho que ele quis enrolar esse filme, tá ligado? Pode ser, né? Porque realmente quando a gente pensa no todo, a gente acha o filme grande, né? E que tinha muita coisa que dava pra tirar. Mas eu não sei se ele tava tão nessa pira do Senhor dos Anéis ainda, de fazer filmes épicos, ou é uma coisa do Peter Jackson mesmo, que ficou, cara. Eu acho que foi muito isso. Tipo, cara, se ele não tivesse feito o Senhor dos Anéis, ele não ia lançar esse filme com 3 horas, tá ligado? Os caras iam mandar ele cortar, velho. Com certeza, mas tá, carta branca, tá ligado? Ele fez o que ele queria realmente. Desse filme que eu acho legal também, eu acho que é a melhor relação entre a mocinha e o King Kong, cara. Sim, ela é totalmente diferente do filme, do primeiro remake de 76. A mocinha aqui não é sexualizada que nem aquele filme, muito longe disso. A Naomi Watts, primeiro, a Naomi Watts é uma puta atriz, né? Muito boa mesmo. E nesse filme, a relação que ela tem até de afeto e amizade, vamos dizer assim, né? De criação com o King Kong. Eu não sei se é uma coisa de irmão, de afeto ali, não sei. Uma relação de amizade, de fato, né? Então, ele tem o toque do romance, assim, do King Kong ser apaixonado realmente também, mas ele também pega muito nisso dele ser um guardião dela, sabe? Sim. Não tanto só a questão da paixão, sabe? E uma coisa que o Peter... Esse filme, só pra gente comentar rapidinho, ele teve um orçamento gigantesco, né? 207 milhões de dólares. Mas o filme foi bem de bilheteria, arrecadou mais ou menos 560 milhões de dólares. Então o filme foi bem de bilheteria e também foi muito bem recebido pela crítica. Tem muita gente que considera esse o filme definitivo do King Kong na franquia como um todo, assim. Se quer assistir alguma coisa do King Kong, como é a história do King Kong, assista o filme de 2005. Muitos críticos colocam cara, isso. Porque se você assistir esse filme, você vai ter a história do de 33, né, cara? Só que recontada com uma tecnologia melhor, tal, com um efeito melhor. E ele traz isso, realmente, sabe? A única parte é que você vai ter que aguentar 3 horas de um filme que era, tipo, 1h30, tá ligado? De 33. É o dobro de coisas que acontecem, sabe? Bem, se você nunca assistiu, esse filme tá na Netflix, né? Sim. Esse filme tá disponível na Netflix. Mas só pra apontar o que o Peter Jackson não só gostava, ele, tipo, adorava o personagem, ele falava que ele gostava muito da forma como o Kong lutava, que ele achava um personagem muito corajoso, e a emoção que transmitia o filme das lutas, das batalhas dele, né? Da forma como ele enfrentava seus inimigos. E ele também sentia nos filmes clássicos que as pessoas se sentiam doloridas quando ele era agredido ou quando ele morria, quando acontecia alguma coisa com ele, né? Porque realmente você criar um apego com o personagem. E uma coisa que ele quis colocar no filme também, que é uma das ideias básicas, né, do filme, é o ser humano destruindo a natureza a ponto de criar esse conflito, né? A bagunça do ser humano dentro da natureza e o Kong como uma representação disso. Certeza. Questão de remover um ser do seu habitat natural, sabe? Só pra expô-lo e sofrer as consequências depois, né, cara? Sim, com certeza. E é um aspecto que o Peter Jackson queria colocar no filme dele. Colocou, né? Com maestria, foi muito bem feito. Apesar de alguns pontos que a gente comentou, eu acho que a experiência ainda é muito válida desse Kong de 2005. Bem, vamos continuar. Em 2017 a gente tem mais um filme do King Kong. Na verdade é mais um... Ele não é um remake, mas é quase um reboot, né? Do Kong nos cinemas. Ele é um reboot, porque realmente o ponto positivo desse filme é fugir da história original, sabe? A gente tá falando de Kong, Ilha da Caveira, filme de 2017. Ele é o segundo filme desse Monsterverse, que foi criado pela Legendary, que tem os direitos do filme, né? Com a Warner Bros., que é quem produz o filme, quem distribui o filme. O primeiro é 2014, né? Sai aquele Godzilla com Bryan Cranston,
Bristol, com o Aaron Taylor Johnson, com a Elizabeth Olsen. E com, em 2000... com falta de Godzilla. Com o Godzilla sem Godzilla. E o Ivaldo gosta desse filme. O Ivaldo gosta de uma cena desse filme. Cara. E, bem, em 2017 a gente tem o Kong, Ilha da Caveira, que vai ser dirigido pelo Jordan Hoggett Roberts. É um cara que era... Tipo, ele tinha feito séries, mas não é um cara que tinha filmes no cinema, assim, longas metragens de sucesso. Mas ele nem foi a primeira escolha. O Peter Jackson mesmo aconselhou pessoal depois, que soube do filme. Ele deu 2 nomes pros caras fazerem esse filme do Kong. Era o Adam Wingard, que posteriormente vai dirigir esse filme que a gente vai comentar depois, que é o Godzilla vs King Kong de 2021. E indicou o Del Toro também pra dirigir o filme. Só que os dois acabaram não conseguindo fazer o filme pelos seus projetos pessoais, acabou sobrando pro Jordan Vogt Roberts, que eu acho que fez um trabalho muito bom. O filme se passa em 73 e ele acompanha uma equipe de cientistas e soldados da Guerra do Vietnã que viajam pra uma ilha, a Ilha da Caveira, e acabam conhecendo Kong, que é o último macaco da sua espécie que protege a ilha de alguma forma, né? E a gente tem o Kong, cara, o Kong adolescente, o Kong jovem, né? O Kong jovial ali, né? Sim, e bem característico humanoide também, né? Totalmente. E o filme, ele quer trabalhar... E, primeiro, o Vogt Roberts, o diretor, ele queria trazer o visual do Kong de 33 de volta de alguma forma. Ele achou que os outros se diferenciavam muito e ele queria tentar trazer mais parecido com o de 33. E o de 33, ele é mais humanoide mesmo, né? Sim, é o que o cara conseguiu fazer com stop motion lá, né? É o que dava pra fazer. Era mais fácil o cara mexer daquele jeito, tá ligado? E esse pano de fundo de Guerra do Vietnã, trazendo filmes como, obviamente, são referências pro filme, que é o Apocalipse Now, o Platoon. Você vê, não só referências como filmes de Guerra do Vietnã, mais especificamente, mas que ele coloca aqui de alguma forma no seu filme, que dá um pano de fundo muito interessante pra esse filme. O que você acha desse filme, Everton? Esse filme é muito legal, cara, porque ele é o mais aventuresco, mais ação, sabe? E ele foge realmente de todos os clichês do próprio King Kong, que foi utilizado nos remakes e tal. Também acho, cara. Eu vou adiantar. Não vou adiantar. Ou adianto, não sei. Não, deixa pro final. Mas, eu gosto desse filme. Eu acho ele muito legal, muito interessante. Eu acho o filme muito bonito. A fotografia dele é muito bonita. Foda. A fotografia, a trilha sonora, esse filme é legal também, isso daí, sabe? Ele utiliza as cores, tem algumas cenas que eles focam em uma cor, aí fica... Mano, é foda, é uma mistura de cores, assim, é um filme que ele passa bem a sensação da ilha, sabe? Nossa, totalmente. Quem que faz a fotografia desse filme é um cara chamado Larry Fong. O Larry Fong, ele trabalha com o Snyder, ele fez o Watchmen, fez Sucker Punch, fez o Batman vs Superman, é um cara que trabalha com a fotografia dos filmes do Zack Snyder. E é uma coisa engraçada. É estranho, né? Porque eu acho que tudo que o Snyder nunca deixou ele usar de cores, ele resolveu usar nesse filme, né? Exatamente, no Snyder é tudo saturado, e nesse, tipo, mano, as cores vibrantes, sabe? Cara, tem cenas muito bonitas. O filme, eu acho que ele, como um reboot, assim, uma nova introdução do personagem, ele funciona muito bem, os atores também. A gente tem Tom Hiddleston, que é o protagonista, né, junto com a Brie Larson, né? A Brie Larson vive a mocinha, mas é totalmente diferente dos outros filmes, né? Ela é uma fotógrafa aqui. Nesse, ele tem os aspectos também, né? Que é o John Goodman, ele faz o papel do Carl Dean, né? Que é o cara que leva pra Ilha da Caveira. E tem o mocinho, que é o Tom Hiddleston, e tem a mocinha, que é a Brie Larson. Mas eles são completamente diferentes, sabe? E tem os antagonistas, tanto dos personagens principais do momento, como do Kong, né? Os principais caras que querem enfrentar, que são os soldados, né? Comandados ali pelo Samuel Jackson. Que em vez de levar nos filmes, nos outros filmes, os remakes, são a tripulação dos navios, agora são soldados do Vietnã, né? Nossa, é totalmente diferente. O filme cria cenas assim, eu falei das cores, realmente tem cenas muito bonitas de monstros. Assim, aparecem alguns monstros durante o filme, mas de enfrentamento mesmo do Kong, é só com os Skullcrawlers é o nome daqueles monstros lá. Que são os monstros que aterrorizam a ilha ali de alguma forma, né? E o visual deles é bem assustador, né? Pra falar a verdade. Sim, é bem legal, cara. Eu acho que como todo, esse filme é muito legal mesmo. Tipo, é divertido. O filme, ele tem ação na medida certa, ele tem as suas cenas de tensão. Os atores estão bem, a história é bem contada. Eu acho que é um bom reboot, assim, é uma boa ideia. Quando você quer rebootar alguma coisa, assim, esse filme é um exemplo de um reboot bem feito. De
utilizar os aspectos do filme, dos filmes originais, da história original, mas mudar a cara dela, sabe? E adaptar de uma maneira que fique interessante pra época, sabe? Que tá sendo lançada. E eu comentei das 150 horas pra fazer 1 minuto de cena de stop motion lá no de 33. Os anos passam, mas os perrengues dos animadores continuam os mesmos, né? Só quer dizer, eles diminuem um pouco, mas continuam passando, né? Nesse filme, eles passaram mais de 1 ano projetando só os pelos do King Kong. Porque, pô, você vê que ali tem cenas que ele tá molhado, tem umas coisas, ele tá no sol, tá na sombra, tá pegando fogo, tem umas coisas bem diferentes. Então eles passaram muito tempo trabalhando esse aspecto do monstro e fica espetacular, né? Os efeitos do filme são muito bons. O orçamento do filme é de 165 milhões de dólares e ele arrecadou mais ou menos 570 milhões de dólares, que foi um arrecadamento muito bacana. O filme foi, assim, eu tenho certeza que a Warner Bros. Ficou feliz com o que o filme arrecadou. Bem, vamos pro último filme? Antes da gente começar esse último filme, vamos ter uma participação especial aqui no podcast, mesmo que à distância, mesmo que não esteja aqui desde o começo do episódio, mas tem um companheiro nosso de bancada, Everton, diretamente da Terra Oca, nosso correspondente especial, que quer deixar o recado dele aqui. Não deixar o recado dele, mas quer comentar um pouquinho sobre o personagem, sobre o King Kong, e também vai falar um pouquinho sobre o filme que a gente vai comentar agora, que é Godzilla vs King Kong, filme de 2021. É que nem no Trato Feito, ele é o nosso consultor especialista, cara. É verdade. Eu tô falando do Ivaldo, nosso companheiro de bancada, nosso grande amigo, que vai deixar agora a sua mensagem e vai comentar um pouquinho de algumas curiosidades do personagem, do que ele acha do personagem e também desse filme de 2021. Fala aí, Ivaldo. Fala, galera. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Caramba, faz tempo que eu não tô aqui pra gravar, hein? Que saudade, meu Deus do céu. Mas enfim, hoje é um podcast especial, a gente tá falando sobre monstros gigantes e não tinha como eu não participar. Nem que fosse de uma pontinha, né? Mas enfim, vamos lá. Nesse podcast vocês notaram que a gente está falando exatamente sobre as adaptações cinematográficas do King Kong. Mas para vocês que acham que ele não passou disso, que ele ficou famoso apenas pelos filmes, trouxe uma curiosidade legal aqui para vocês e vou falar rapidamente sobre algumas outras obras, outras adaptações, outras obras também que se basearam no personagem, personagens inspirados, enfim, alguns elementos para vocês terem uma ideia o quanto esse gorilão ele é famoso pelo mundo afora. Beleza? Vamos lá? Eu trouxe aqui uma lista em ordem cronológica para deixar mais organizado na hora de apresentar. Vamos começar em 1949. Em 1949 a gente teve uma primeira adaptação de um filme que se inspirou em King Kong, não que seja uma cópia ou que o King Kong esteja lá, apenas se inspirou, que é o filme Poderoso Joe. Aquele mesmo Poderoso Joe de 1998 que a Disney fez ali o filme, aquele gorila gigante. Em 1949 a gente teve a primeira versão, né, a versão mais clássica, e ele se assemelha bastante, tá? Diga-se de passagem. Em 1966 a gente teve a primeira animação dirigida pela Toei Animation, chamada The King Kong Show, que traz o personagem como um herói, não como um, entre aspas, vilão ou um animal selvagem. E uma curiosidade à parte, é nessa animação que a gente tem a primeira aparição do Mecha Kong. Em 1981, no anime Dr. Slump, a gente teve um episódio onde a personagem principal encontra um livro que conta a história de um gorila gigante, e esse livro se intitula Queen Kong, que é uma referência direta a King Kong. E em 1986 a gente teve o início ali da franquia de sucesso ali, antiga dos anos 80, 90, Rampage, que não trouxe só uma referência ao King Kong, como também trouxe uma referência a Godzilla. Só não usaram os mesmos nomes e o mesmo molde, a aparência dos personagens, porque, enfim, obviamente você teria problemas com direitos autorais. Mas enfim, dá pra reconhecer eles ali, dá pra entender que eles fazem parte desse jogo, e tudo foi inspirado a partir deles. Em 1992, nós tivemos uma das adaptações que eu mais gosto, por sinal, que é o especial da Árvore dos Horrores, dos Simpsons. Esse especial ele é da 4ª temporada, onde a gente tem a parte do King Homer, onde o Homer nada mais nada menos se torna o King Kong. E esse episódio ele se baseia muito no clássico de 1933. É sensacional, sinceramente eu recomendo muito. Dessa lista é um dos que eu mais recomendo. Em 1998 nós tivemos a série do Godzilla, que veio depois do filme, né, logo após o filme, tanto que a gente conhece como o desenho fez mais sucesso que o filme, mas enfim. E nessa série tem um episódio muito interessante, que chama Competição. Nesse episódio a gente tem o Godzilla indo pro Japão, enfrentando um símio gigante, lá eles chamam de Yeti, mas é meio um Yeti, meio macacão gigante, que na verdade é um robô
gigante. É como se fosse um robô macaco gigante, que também é uma menção ao Mecha Kong, também ao King Kong. E uma coisa interessante, uma curiosidade à parte aqui, galera, que refere muito a Godzilla vs King Kong que a gente teve agora em 2021. Nesse episódio da série, no desenho baseado em Godzilla de 1998, o Godzilla americano, a gente, além de ter o King Kong, ter um Mecha Kong, ter o Godzilla, ainda tem uma cobra com umas protuberâncias no pescoço que parecem umas asas. Interessante, né? A gente viu isso no filme, o King Kong enfrentou esses monstros lá. Tá aí uma curiosidade à parte. Em 2001, nós tivemos também a série animada do King Kong, que também se inspirou muito nessa série animada do Godzilla americano. Veio em 2001 a série do King Kong também, americana. Mesmo padrão. King Kong junto com a equipe de humanos enfrentando monstros gigantes. Em 2005, a gente teve talvez o primeiro jogo mais marcante do personagem, que é a adaptação do filme do Peter Jackson, King Kong, para os videogames. Foi para várias plataformas, foi para PC, foi para portáteis. Um jogo que chamou muita atenção, foi muito bem visto pela crítica. Vale muito a pena jogar, por sinal. E é um dos jogos até hoje mais marcantes do personagem. Ele tem alguns jogos mais antigos assim, que não são muito bons, mas esse aqui realmente vale muito a pena. E é um marco para monstros gigantes, né? É um jogo específico sobre o King Kong, Ilha da Caveira, enfim. É uma referência bem interessante de colocar aqui para vocês também. Em 2016, a Netflix, canal de streaming Netflix, lançou a primeira animação em CGI do Kong, que é o Kong Rei dos Macacos, onde ele enfrenta um cientista louco que comanda dinossauros robóticos. Enfim, vai entender. Mas ok. Tá, a animação lá é em CGI, é bem interessante. Quem gosta pode acompanhar, tá na Netflix. Em 2018, a gente teve não um filme, mas uma aparição muito importante do King Kong, que foi no filme Jogador Número 1, que é logo na cena do início do filme, onde a gente tem uma corrida muito louca, por sinal, e lá a gente tem o King Kong atrapalhando a vida dos personagens principais lá, mas é uma cena icônica, vale muito a pena assistir, não só a cena como o filme, mas o King Kong de fato está presente e é muito legal, muito nostálgico. E agora, mais recentemente, em 2021, a gente está começando a acompanhar os trailers de Space Jam 2, né, que o filme está para chegar, e também vai ter uma participação especial do macacão, King Kong vai estar lá, a gente já notou pelo trailer que ele vai aparecer e, pô, vamos esperar para ver no que vai dar. Acredito que vai ser uma cena bem icônica, bem nostálgica, vamos esperar para ver, mas eu tô bem animado. Para fechar com chave de ouro, galera, não só adaptações diretas do personagem ou alguns filmes ou obras que se baseiam ou trazem algumas referências, como eu mencionei agora, a gente também tem alguns personagens que realmente se basearam no King Kong. Só uma curiosidade rápida, a gente pode mencionar, por exemplo, o Ozaru de Dragon Ball, que é aquele gorilão gigante que os Saiyajins se transformam, é bem na cara que ele é bem inspirado. Nós temos o macacão, o gorilão King, lá do anime Naruto, que anda ali com Killer Bee, enfim, também é uma referência direta a King Kong, tanto que a gente vê pelo nome. No anime Digimon, meu amado anime Digimon, que a gente tem um podcast muito bom aqui, por sinal, tá? Quem não ouviu, escute. Sofaverso, episódio do Digimon vale a pena, eu tô participando, vamos lá. Nós temos o Gorilamon, que é um Digimon que aparece, e por sinal o episódio em que ele vai confrontar os Digi escolhidos, ele sobe numa torre em Tóquio, que é uma menção muito top ao clássico do King Kong, toda aquela coisa dele sumindo na torre, enfim, é bem legal, cara, vale bem a pena. E pra fechar com chave de ouro, a gente tem o gorilão Jorge, do filme Rampage agora, de 2018, que também é o gorila do game, da Rampage, mas a gente teve o filme recentemente, com aquele CGI top, e dá pra ver que eles são bem parecidos, tem muitas semelhanças, ficou bem legal essa adaptação. Agora pra fechar, galera, eu gostaria de deixar o meu comentário, que eu achei sobre o filme Godzilla vs King Kong, só pra dividir minha opinião com vocês também. Godzilla vs King Kong, ao meu ver, fechou muito bem esse primeiro arco do Monsterverse. Eu gostei muito da forma como eles apresentaram o filme, como eles apresentaram os dois monstros, e como eles principalmente trabalharam a psique, a forma de agir deles, tanto do King Kong, tanto do Kong quanto do Godzilla. Eu tava sentindo muita falta de ver esse lado kaiju do Godzilla, esse lado destruidor, força da natureza, rei dos monstros realmente, que a gente não teve tanto nos outros filmes, entendeu? Ele tinha aquela pegada de destrói, mas ao mesmo tempo é guardião, é protetor. Aqui não, aqui a gente vê ele realmente como um monstro gigante, destruidor, o que é uma menção bem legal aos clássicos, ao Godzilla dos anos 90, assim, achei bem legal trazer esse lado mais selvagem dele, e põe selvagem nisso, porque realmente ele tá com sangue nos olhos. Eu gostei de ver ele realmente agressivo, violento, partindo pra cima, isso ficou sensacional, eu gostei muito disso, mesmo ele não sendo o protagonista direto desse filme. Lógico que o
foco tá um pouco nele, a gente vê as batalhas dele, ele é extremamente importante, ele é o que gera toda aquela movimentação do filme, mas um outro acerto que eu achei bem legal é que, considerando que os direitos autorais do personagem acabam esse ano, a forma como eles trouxeram o Kong pro lado do protagonista foi muito bem encaixada. Eu fiquei de fato preocupado, pensando que ia ficar meio forçado ou não faria muito sentido, mas até que encaixaram de uma forma bem legal. Conseguiram trazer o Kong, conseguiram transformar ele no protagonista sem forçar a barra, sem deixar o Godzilla de lado. Ficou uma coisa bem equilibrada, eu achei bem interessante. Falando do personagem mesmo, do Kong, também achei sensacional, espetacular. Mencionando aqui a parte, num todo, né, os efeitos especiais, os efeitos gráficos, enfim, tudo é sensacional, é maravilhoso. E o Kong, vendo ele como protagonista, a forma que ele age, como ele interage com os seres humanos, como ele interage com o Godzilla, é muito bem feita, é lindo de ver, porque você nota no olhar dele medo, raiva, preocupação, tristeza, e cara, é incrível como esse filme mostra isso. É sensacional, ficou muito bem feito. As batalhas em si, achei que ficaram muito boas também, não tenho o que reclamar, são maravilhosas, é tudo que a gente estava esperando desde 2014, que é batalhas fluidas, diretas, sem poluição na imagem, como a gente viu, por exemplo, em Godzilla Rei dos Monstros, ou sem aqueles cortes bizarros de 2014, que quando vai começar a batalha, pula para os seres humanos, enfim, aqui eles consertaram tudo isso. Quando é pro bicho pegar, quando é pra batalha acontecer, o foco é na batalha. Os humanos têm aquela participação à parte, que infelizmente continua bizarra, mas pelo menos nesse filme prejudicou menos do que nos outros. Eu pelo menos achei isso. Tá lá, atrapalha um pouco, é meio chato, é meio forçada, mas enfim, tá menos do que nos outros dois. Aqui o foco tá mais na batalha dos kaijus, na batalha dos monstros, que era o óbvio que eles deveriam fazer. E pra fechar também, né, não posso esquecer de mencionar sobre o Mechagodzilla, que tá muito bom, tá perfeito. Eu queria realmente ver um dia algum monstro desse Monsterverse bater de frente do Godzilla a ponto de quase derrotar mesmo ele, pra você notar que ele não é tão onipotente assim, que ele pode ser derrotado, ele pode ser combatido. E de fato eu fiquei meio assustado quando eu vi que o Kong bateu de frente, mas ao mesmo tempo não conseguiu ser tão superior a ele. Eu falei, mas o que vai acontecer? Será que ele vai se juntar ao Mechagodzilla? O Godzilla vai ser do mal? Aparentemente é do mal. Aí, enfim, da forma que fecharam ficou muito bom. Os dois trabalhando junto eu achei muito legal. Achei bem legal até. Então, não forçaram a barra, esse negócio de amizadezinha, eles não fizeram high five junto, enfim, cada um foi pro seu canto. E é isso, galera, eu achei muito bom o filme. Do Monsterverse ele é o melhor, ao meu ver. Depois de Kong, Ilha da Caveira, que ainda é o que tem a melhor história. Não é só de batalhas que vive um filme. A história do King Kong Ilha da Caveira pra mim ainda é a melhor, com encaixe de batalhas, enfim, no geral ele é melhor, mas esse daqui, dos que puxam do quadro do Godzilla, pra mim é uma das melhores adaptações. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da minha participação, e se Deus quiser já eu me organizo e volto a gravar, volto a participar dos casts, pra gente trocar uma ideia, trocar conhecimento, dar várias risadas, e é isso aí, um abraço, galera, até a próxima. Bem, recado dado. Everton, agora é hora da gente comentar, né, a nossa parcela também de colaboração aqui pra falar de Godzilla vs King Kong, filme de 2021, filme dirigido, agora sim, o Adam Wingard, que tinha sido cotado pra dirigir o Kong Ilha da Caveira, assinou e dirigiu o Kong, o Godzilla vs Kong. Adam Wingard, a gente não pode deixar, porque o passado é cruel, cara. A gente não pode deixar nunca de citar que ele dirigiu Death Note na Netflix. Meu Deus. Ele é o responsável por aquilo. Então, Adam Wingard, desculpa, mas isso vai te seguir pro resto da vida. Mas a gente tá falando do filme que custou 160 milhões de dólares e até o momento da gravação desse episódio ele arrecadou 290 milhões de dólares. Então é uma volta da bilheteria dos cinemas, assim, e tá dando bilheteria muito mais do esperado, porque tem alguns países, não o Brasil com certeza, que o cinema tá aberto, né, pra você assistir os filmes. Esse é o filme que marcou um pequeno retorno da bilheteria depois pós-pandemia, né, cara? E esse filme ele foi muito, tipo, hypado, sabe? Nossa, muito mais do que eu imaginei. Então, é curioso, né? Tipo, muito aquela questão que de um tempo depois na internet, que é a questão do você é time Godzilla ou é time King Kong, tá ligado? Sim, porque, assim, esse é o quarto filme, né, desse universo de monstros novo. O filme anterior, de 2019, que é o Godzilla 2, o Rei dos Monstros, foi um filme que ele não foi
foi muito bem recebido. Ele teve muita crítica negativa, apesar de eu achar, assim, as batalhas dos monstros muito legais, a história do filme mesmo, a parte humana, ela é muito ruim, ela dá uma quebrada muito grande no filme. Mas assim, eu acho que é um filme passável, mas é um filme que foi muito mal de crítica, mas acabou dando uma bilheteria legal até. E esse novo filme tinha expectativa pra saber como ia funcionar essa dinâmica, essa continuação direta, né? E, bem, o que você achou, Everton, de Godzilla vs King Kong? Eu acho que ele tem alguns dos mesmos erros do Rei dos Monstros, que a parte da história controlada pelos humanos é ridícula, sabe? Também continua, sabe? Tem uma melhora? Tem, mas as coisas continuam fazendo não muito sentido, sabe? Mas a parte das lutas é maravilhosa, tá ligado? Ainda acho fantástico as lutas, essa relação do King Kong com Godzilla, sabe? Trazer alguns aspectos dos outros filmes, sabe? Algumas coisas que podem lembrar os outros filmes. Um que eu acho interessante é o do King Kong Escapes, que naquele filme eles estão atrás de um material lá, do elemento que só o King Kong consegue buscar, sabe? E tem nesse filme uma coisa parecida, sabe? Com eles atrás da Terra Oca e tal, então me lembrou, e eu acho que muito provavelmente deve ser uma referência a isso, sabe? Não, assim, e o transporte do King Kong ali naquela parte que ele tá pra entrar na Terra Oca, que ele vai pelas cordinhas, é igualzinho o que acontece no King Kong vs Godzilla, né, cara? Tipo, ele traz algumas coisas do King Kong da Toho, né, cara? Sim, total. Eu acho que até mais pensado pelo King Kong da Toho do que pela franquia do King Kong como um todo, porque como ele tá contando uma história nova, é uma junção de dois personagens que tiveram suas histórias contadas, os dois monstros, e agora eles vão se degladiar, ou então criar um novo enredo pra quem sabe continuar. Eles tinham que colocar essas referências que conseguissem encaixar nos filmes. As referências dos clássicos ia ser mais difícil colocar, né? Só um ponto que eu fico falando Godzilla vs King Kong toda hora, mas o nome do filme é Godzilla vs Kong, não tem o King, porque o filme é justamente pra definir quem vai ser o King, né? Quem vai ser o rei dos monstros. Mas bem, primeiro, eu concordo com você quando você fala das batalhas, tipo, eu acho que assim, as do Godzilla 2 foram legais, mas essa tá outro nível, elas são muito legais, eles usaram uns efeitos e umas diferenciações de câmera, assim, que tornaram as batalhas muito dinâmicas, você entende perfeitamente tudo que tá acontecendo nas batalhas, e são batalhas de dois monstros gigantes destruindo uma cidade, destruindo portos, como é que aqueles portos no mar, né, aqueles navios, porta-aviões, isso mesmo, e cara, você entende perfeitamente tudo, o filme, assim, ele tá num nível muito alto de computação gráfica. Não, sim, de efeito é maravilhoso, tá? As lutas são muito boas, sabe? A movimentação dos monstros, sabe? É bem legal. Mas o ponto que foi uma baixa muito séria do segundo filme, que é a parte humana, nesse filme ela continua muito ruim. Não, tipo, a parte de roteiro, ela é bem ruim. O Godzilla, ele não tem objetivo no filme, sabe? Tipo, ele tá atrás dos monstros gigantes que tem. É isso, sabe? Não é tipo, ele vai aparecer aqui uma hora, sabe? Isso é zoado. E os personagens, o núcleo do podcast lá, que tem a Millie Bobby Brown e tal, também esse núcleo realmente ele não faz sentido nenhum no filme. Não faz sentido assim, não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade, cara. Os caras não servem pra nada, sabe? Eles servem pra te mostrar algumas coisas assim que estão escondidas dentro da Monarch ou dentro da indústria farmacêutica. Não, é uma indústria lá. A indústria farmacêutica, que é referência também do Godzilla vs King Kong clássico. E a Monarch, que era o foco do filme, do segundo filme, quase não aparece nesse filme. Ela só aparece no começo pra mostrar que elas têm o controle do Kong num lugar fechado, e só isso. Assim, a parte que mais do Kong, assim, de ir pra Terra Oca, eu acho assim, não acho boa, mas também não acho ruim, é uma parte funcional. A relação da menina com o Kong, do Kong se comunicar com ela, isso eu acho legal. Sim, porque essa é uma parte que é importante na própria história do Kong, que é, tipo, ter uma relação com um humano, sabe? As partes se encaixam mais, né? Essa questão da Terra Oca, do mundo dos titãs, todas essas explicações mirabolantes, às vezes é meio difícil de engolir, mas assim, faz sentido pro que eles estão querendo contar, e pra você dar um escopo, um pano de fundo, ou uma justificativa pra batalha de fato acontecer, né? E também funciona, assim, eles dão uma arma pro Kong, tá ligado? Pra dar um up nele. Porque cá entre nós, novamente, o Godzilla dá um pau no King Kong o filme inteiro, né? Novamente, o Godzilla ele dá uma surra no King Kong, tá ligado? Sim, tanto na cena dos porta-aviões, dos navios, quanto no final ali. Realmente, o
Tem uma cena ali que muita gente ficou zoando na internet, que é Batman vs Superman, que o Godzilla tá por cima do Kong. Aí do nada ele vai embora, tá ligado? Eles dão uma conversada ali e ele sai embora. Os caras falaram assim, esses caras chamaram um outro de Marta lá e foi isso. Terminaram a briga, né? O que aconteceu aqui, né? Mas, bem, tirando esses pequenos detalhes assim, eu acho que funciona muito bem. Assim. No contexto do filme, o que dá a entender que o Kong admitiu a derrota, né? Tipo... Sim, que tipo, ele falou, mano, você é o rei aí, continua. Porque o que fortalece muito essa questão da cena da Marta é porque no final eles se juntam pra enfrentar outro monstro, né, cara? Sim, outro monstro clássico, spoiler pra quem não assistiu o filme, é o Mechagodzilla, né? Não é spoiler porque tem no trailer, tá ligado? Tem boneco, tem no trailer, tem um monte de coisa acontecendo. Mas o Mechagodzilla, que também é outro personagem icônico, né, da franquia do Godzilla na Torre, aparece aqui. Você falou que não comentou que não gostou tanto do visual dele, né? Eu não gostei, cara, não gostei muito, porque eu achei ele muito só o esqueleto, sabe, do Godzilla, sabe? Ele não tem aquela... Pô, colocava um acabamento, caralho. Os caras gastaram mó grana, velho. Faz um acabamento no bicho, velho. Eu achei da hora, eu achei diferente assim. Sabe o que ele pareceu? Ele parecia um Transformer tipo de dinossauro, tá ligado? Lembra mais esse tipo de mecha, realmente. Mas eu gostei, assim, principalmente dele em batalha, assim, é muito da hora. O problema é o final da batalha, cara, porque os caras resolveram o negócio jogando água no teclado, cara. É meio que você tem que dar utilidade pra aquele núcleo que não serviu pra nada até agora, entendeu? Sim, mas é horroroso, né, cara? Não, uma solução idiota, também concordo. Mas eu acho que, assim, o saldo final do filme ele é positivo. Lembrando que o filme, pra quem você assiste, eu acho que ele deixa muito claro que o rei dos monstros é o Godzilla, mas o protagonista da Legendary e da Warner Bros. É o Kong. Quem eles vão apostar as fichas é o Kong. Muito também pelo fato do Godzilla tá voltando pra Torre, né? E não ser mais um produto deles, né, cara? Nada é à toa, né? Então tem todo esse ponto que realmente o Kong, ele é o personagem principal do filme, assim, ele é o monstro principal do filme. A história é contada em volta do King Kong, do que ele precisa fazer ali no filme. Apesar das surras que ele leva durante o filme, ele é o personagem que eles vão apostar pra dar continuidade em tudo mais. E ele sai muito fortalecido desse filme também, né? Pra ver. E, cara, eu realmente fiquei animado pra saber o que eles vão fazer posteriormente com esse personagem. Cara, porque fica difícil agora saber o que fazer, tá ligado? Porque qual bicho gigante que ele vai enfrentar, sabe? Porque eu acho difícil eles irem no caminho do King Kong Lives, tá ligado? Nossa! Que é tipo arranjar uma fêmea, alguma coisa assim, sabe? Não, eu acho que nem cabe mais fazer esse tipo de filme hoje em dia. Seria mais alguma coisa voltada na Terra Oca lá, tal. Tem o trono dele, alguém que algum rei antigo, um titã antigo venha ameaçar o trono dele. Enfim, alguma coisa pode acontecer. Mas, bem, eu gosto do filme, assim, como saldo final. Eu acho que o filme, ele vale a pena assistir, sim. O hype dele foi muito maior do que eu imaginava, mas eu acho que as pessoas, em sua maioria, estão gostando. As críticas são majoritariamente positivas, porque, assim, por mais que a parte humana seja ruim, realmente as cenas de batalha são impressionantes, cara. Tipo, a parte humana era zoada, mas ela tem mais lógica que a do anterior, né? Sabe? Ela não chega a te incomodar tanto, né? Sim, cara. Também acho. Mas assim, pode se livrar de alguns núcleos, tipo da Millie Bob Brown lá, não precisa ter mais. Não faz mais sentido, né? Tira esses núcleos. Você pode tirar tanto a Millie Bob Brown, do núcleo dela ali, que tem... O núcleo dela tem aquele atorzinho do Deadpool, né? Sim. Que vive do Deadpool 2, né? Que vive aquele garoto lá que o Deadpool vai atrás. E tem o Brian Tyler Henry, que é o Paperboy. O Paperboy de Atlanta, que é uma série incrível. O personagem dele eu acho legal, mas o núcleo dele é tão inútil que... então, cara. E você tira o pai dela, o Kyle Chandler, que é o chefe da Monarch, e ele não tem utilidade nenhuma, ele mal aparece no filme. E é o segundo filme de Kong que ele faz, né? Porque ele é o Bob Baxter lá no King Kong do Peter Jackson, né? É verdade, né? É verdade. E aliás, eu não comentei isso, mas o personagem dele me incomoda muito no filme do Peter Jackson, porque não faz sentido, ele é um guerrilheiro do nada. É que nem tosco, né? Realmente faz sentido. Enfim. Apesar disso, que também o herói é um roteirista, tá ligado? Então... É verdade, né? Mas bem, saiu esse filme, vamos ver o que vai acontecer. Antes de a gente finalizar esse podcast, qual é o seu filme preferido da franquia? Cara, o filme que eu mais gosto, assim, de assistir é o Ilha da Caveira, cara. Pra mim também, cara. Concordamos.
Foi isso que eu ia falar lá, mas acabei não falando e deixei pra agora. Achei que ia ter uma discordância aqui, mas não. Também é meu filme favorito, cara. É que eu mais gosto, assim, de todos que eu mais curti assistir foi o Ilha da Caveira. Eu gostei do Peter Jackson, do 2005, só que eu acho ele muito longo, cara. Ele, pra mim, é difícil assistir, parar e assistir ele, sabe? Sim, eu gostei muito também do Peter Jackson, mas esse ponto também. Esse ponto e o que a gente já comentou lá, me fizeram escolher a Ilha da Caveira. Mas, enfim, o King Kong, né, a gente comentou aqui várias coisas do personagem, né, durante a sua franquia, falamos dos seus filmes. Comenta com a gente aí se você assiste, qual filme é o seu preferido, né, se você já assistiu todos, se você já assistiu o clássico ou não, se você conhecia todos os filmes, né, a gente vai querer saber também como você conheceu o personagem, né, porque é um personagem icônico que não só teve esses remakes, essa continuação, mas com certeza sempre vai aparecer algum filme do King Kong. Eu acho muito difícil morrer um tipo de personagem desse, não só nos seus filmes próprios, como em referências, né, durante os outros filmes, séries e cultura pop em geral. Não, a lenda do King Kong vai se manter ainda por muito tempo, sabe? Eles sempre vão reaproveitar esse personagem. Com certeza. Bem, espero que você tenha gostado desse episódio. Vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. É hora da gente conversar, recomendar ou comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, qualquer coisa que vier à cabeça. Everton, qual que é a sua recomendação? Minha recomendação é um anime que saiu na Netflix. O Goku Shufudo, o Tatsu Imortal. Ou o caminho do dono de casa, né, cara? Cara, é maravilhoso isso daí, cara. São 5 capítulos de 16 minutos. Ele é baseado no mangá, né, cara, do Kousuke Ono, que conta a história do Tatsu Imortal, que ele era o Yakuza mais poderoso que batia em todo mundo, e ele decide abandonar o Yakuza e virar um dono de casa, sabe? E, cara, é maravilhoso, é muito engraçado, sabe? Porque ele pega essa ideia dele ser um cara da Yakuza e utilizar todos os conhecimentos dele, sabe? Dessa área e meio que aplicar na maneira de ser um dono de casa. Então ele tem ainda o perfil de ser um cara meio, uma cara de valentão, sabe? E as pessoas não acabam comprando essa ideia. Cara, é maravilhoso, muito engraçado, velho. Tá na minha lista. Assim que eu vi que ia sair, eu já fiquei interessado quando eu tinha visto o trailerzinho, mas aí depois que eu vi que são capítulos curtos, assim, rápidos, e a temporada... Eu não sei se é uma parte 1 de temporada, não, se então, são tipo, temporadas curtas. Eu nem sei, porque assim, são 5 episódios, 16 minutos. Cada episódio tem 6 histórias. Ah, então... Dá pra ver que, tipo, é rapidinho pra ver, sabe? É tiro curtos. Sim, eu acho que vai ser bem essa pegada, né? Mas legal, vai estar na minha lista, uma hora eu vou parar pra assistir também, ainda mais sabendo que é curtinho assim. E o que eu vou recomendar, aqui aproveitando que King Kong também é um desses primeiros filmes que tem lançamento simultâneo em cinema e em serviço de streaming, né? Eu tô falando da HBO Max, que é o serviço de streaming da Warner, né? Da Comcast, né? E lança os filmes simultaneamente, né? E também fica a recomendação para o serviço HBO Max, chega em junho, né? A previsão é junho, julho pra chegar aqui no Brasil, um desses 2 meses ali, estão por ali pra chegar aqui no Brasil e a gente conseguir aproveitar e assistir esses filmes também. Mas também tem séries originais, eu vou recomendar uma série original da HBO Max, chamada Raised by Wolves, que é uma série que saiu em setembro do ano passado, então é uma série que foi uma das primeiras séries, assim, produzidas mesmo, pra ser uma original da HBO Max, e foi uma das séries que teve mais sucesso, vamos dizer assim, porque não é um sucesso, porque as assinaturas são tão grandes assim da HBO Max, eu não sei como tá lá fora, mas é uma série que teve bastante audiência pra HBO Max, já foi renovada pra sua 2ª temporada. Eu vou comentar a primeira temporada, que eu terminei de assistir recentemente, pra ser mais exato hoje, eu terminei na data da gravação desse podcast, mas enfim, essa primeira temporada tem 10 episódios, é uma série de ficção científica que, bem, ela tem a produção direta do Ridley Scott. É discutível hoje em dia falar se isso é bom ou ruim, né? Mas em termos de série, ele tá acostumando a acertar, que ele é produtor de The Terror, eu acho que ele tem envolvimento em Tabu, então são duas boas séries, né? Sim, séries ótimas, na verdade. Né? E nessa série, além de produzir, ele também dirige os 2 primeiros episódios, então ele tá envolvido diretamente na história da série, na produção da série. É uma ficção científica, assim, muito bem produzida, dá pra ver que tem um investimento alto ali de produção por parte da HBO Max, por parte da Warner, né, na produção da série, e conta a história de 2 androides que são encarregados de criar seres humanos e levar a raça humana pra outro planeta, porque a sociedade na Terra, né, por causa de
ali uma diferença religiosa, né? Uma guerra entre pessoas que têm uma fé, que eles chamam lá de fé no sol, são os mitraicos, e as pessoas que não têm fé nenhuma, que são ateus, entram em conflito, a Terra vai pro caralho, então as pessoas têm esses androides têm a missão de repopular os seres humanos ou sobreviver, fazer a raça humana sobreviver em outros planetas. Então a série começa a partir dessa premissa, a partir daí vai contando mais a história dos personagens e como isso vai desenrolar. Eu achei a série muito bom, o valor de produção dela é muito alto, então a série você vai ver que ela é muito bem produzida, os efeitos são bons, os cenários, figurino, enfim, é tudo muito bem produzido. Ótimas atuações, tanto dos personagens vivos androides, destaque pra Amanda Collins, que vive a personagem principal, a mãe, mas o elenco infantil também é muito bom, os moleques mandam muito bem, as crianças que estão participando da série são muito boas mesmo, então são atores que eu acho que vão aparecer por mais tempo. E, bem, a primeira temporada ainda tá disponível só no HBO Max, então em junho e julho deve estar chegando por aí, mas você consegue assistir de alguma forma aí na internet, com certeza, fácil. Você assistiu, deve ter alguma maneira, né? Não, foi pros Estados Unidos, você não tá sabendo? Sim, você recebeu de lá, né, o DVD. Com certeza, tenho amigos lá. E, bem, a série já tá confirmada pra uma segunda temporada, eu não sei exatamente quando vai sair, ela começou a ser produzida já começou a ser gravada, mas com essa pandemia a gente nunca sabe as datas exatas quando saem as coisas, mas a ideia também da série é ter, acho que até 6 temporadas eles têm ideia pra fazer, mas aí depende muito da audiência da série. Mas bem, fica a minha recomendação, Raised by Wolves, essa série só tem uma temporada de 10 episódios, e é isso, né, Everton? Exatamente. Deu pra gente conversar sobre o gorila gigante, sobre o King Kong, sobre esse monstro icônico dos cinemas e um personagem também que tá marcado no imaginário e na cultura pop. E se você quer continuar escutando os episódios aqui, os podcasts do Sofaverso, entra no nosso site sofaverso.com.br, lá tem todos os episódios e também você pode procurar a gente no seu agregador favorito. A gente tá no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, no Cashbox, enfim, onde você procurar a gente, você vai achar e escuta lá os episódios, segue a gente. Se quer conversar com a gente tá no Twitter, segue a gente lá no Twitter, é Sofaverso, Instagram, Sofaverso. Quer mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. A gente também tem um grupo no Telegram de ouvintes, se você quiser conversar com a gente, se comunicar, você será muito bem-vindo lá. Tem o link de convite aqui no post do episódio, então clica lá, entra no grupo. Muito obrigado por escutar até aqui, a gente se encontra no próximo episódio, valeu! Falou!